Pessoal, agora que a gente já sabe o que é um feudo e como surgiram os feudos na Europa, a gente vai entender a organização social, as relações sociais entre os diferentes grupos dentro dessa Europa feudal. Então a gente vai ver uma grande parte do nosso capítulo 5 hoje. E a gente começa entendendo essa organização social. Geralmente ela é intitulada de duas formas. Quer dizer a mesma coisa, sociedade de ordens ou sociedade de estamentos. Mas o que é um estamento? Um estamento é uma posição social praticamente fixa que cada pessoa ocupa. Nos estamentos, a sua posição de nascimento vai determinar a sua posição nessa sociedade ao longo da vida. Você tem pouquíssimas chances de mudança social. Então, por exemplo, quem nasce nobre, morre nobre e seus descendentes serão nobres também. Quem nasce servo, morre servo e seus descendentes também serão servos. Então a gente tem aí do lado uma imagem de um membro da nobreza e de um casal de servos. E a relação que cada grupo social tem com a terra é que vai ser determinante. Então, quem controla a terra? Que privilégios tem? E quem trabalha na terra? Que obrigações tem? O bispo francês, Adalberon de Laon, disse a seguinte frase: a casa de Deus está, pois, dividida em três. Uns oram, uns combatem, outros, enfim, trabalham. Então a gente vai ver esses três estamentos e como é a relação desses três estamentos, um que ora, um que combate e um que trabalha, com essa divisão de terras. Como a gente pode perceber a princípio, são dois grupos que controlam a terra e um grupo que trabalha. Vamos ver cada um deles. Uns oram, o clero. Então eles comandam os mosteiros e os feudos da igreja, que geralmente tem origem quando os nobres doam terras para a igreja, vislumbrando um lugar no paraíso, né, querendo agradar a Deus. Então é por isso que os nobres, muitos nobres, doavam parte de suas terras para a igreja. Os membros do clero da igreja, né, os membros de ordens religiosas, eles têm um lugar social diferenciado, porque eles se encontram num nível intermediário entre Deus e os humanos. Então, por isso, eles recebiam grande respeito. E a igreja era considerada a maior instituição política da Europa feudal. Então, os membros da igreja faziam diversos acordos com vários nobres de maneira a preservar seus interesses. Se a pessoa que adentra ao clero ela é de origem nobre, ela vai ocupar posições altas, posições importantes, posições do alto clero, por exemplo, bispos e papas. Por outro lado, se essa pessoa é de origem camponesa, ela muito dificilmente vai alcançar uma posição de grande relevância. Ela vai ficar no baixo clero, como padre e um coletor de impostos e donativos para a igreja. Uns combatem, né? Quem são esses? Os nobres. Os nobres têm uma relação de suzerania e vassalagem. Vamos entender o que é esses nomes estranhos. Está ligado à concessão de terras em troca de lealdade. Então, algo que a gente já vem falando. O vassalo é aquele que recebeu a terra e, portanto, ele deve lealdade para o seu suzerano, ou seja, o nobre que cedeu terras para ele. Se o vassalo quiser subdividir as suas terras, ele pode. Então ele passa a ser suzerano de outro nobre. Então é possível que eu receba terras de um nobre, então eu seja vassalo dele, mas que eu ceda parte das minhas terras para outros nobres. Então, ao mesmo tempo, eu sou suzerano desses outros nobres menores. E o rei era o maior suzerano do reino, mas ele não tinha muitos poderes na prática. O poder era bem descentralizado entre os senhores feudais. Então aqui a gente está vendo uma cerimônia de investidura, quando um nobre cede parte das terras dele para outro nobre. Então aqui eles estão selando um compromisso. Vamos entender um pouco mais como é que era isso.
Então tem um videozinho aqui bem simples que vai explicar um pouco para a gente. Então o contrato de vassalagem, ou essa cerimônia de investidura, era estabelecida entre duas pessoas. E aí eram chamadas as pessoas mais importantes daquele feudo ou daquele reino para acompanhar esse processo, num sentido de que, como não tinha um contrato escrito, as outras pessoas fossem testemunhas. Então tem todo um ritual de perguntas, de beijar a mão, de encostar, o suzerano encosta a espada nos ombros do vassalo. Então assim eles vão selando esse acordo, né? Ó, o vassalo faz um juramento de fidelidade. Coloca as mãos sobre a Bíblia ou relíquias sagradas, né? Então, para ver o poder que tinha a Igreja Católica, e recebia um objeto, como por exemplo um ramo, né? Então a gente não tinha muito o uso da escrita, portanto, a importância de ter um objeto que significasse algum poder, como poderia ser um cetro, por exemplo, né? Então aí tem um resuminho. Então o suzerano e o vassalo passa para uma homenagem, depois faz um juramento e recebe um objeto que é a marca, o símbolo da investidura. E o senhor feudal, quem é? Bom, o senhor feudal é o nobre que tem posse das terras, do feudo. Ele tem o poder de justiça e ele cria e aplica leis. Ele recebe tributos dos camponeses e paga tributos para a igreja. E são os considerados cavaleiros, por isso que na frase são os que combatem. E como a gente viu, numa relação de estamentos, né, eles deixam esses feudos de herança para os seus descendentes. No caso, quem herda a posição de senhor feudal é o seu filho mais velho, o primogênito. E aí faltam aqueles que trabalham. É a maior parte da população que garante a sobrevivência de todos e que paga muitos tributos. São os camponeses. Estes têm a vida pobre e muito difícil. Vamos ver um pouco de como eram essas obrigações dos camponeses. Então, pelo menos 4, mas a gente viu naquelas páginas que a gente tem um feudo que são bastante o número de obrigações. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas que o vídeo apresenta. Então a corvéia, por exemplo, era quando os camponeses tinham que prestar dias de trabalho gratuito. Então geralmente 3 dias por semana, na reserva do senhor. Então, ou seja, nas terras onde tudo que era produzido era entregue para o senhor feudal. Já nos mansos servis, eles trabalhavam para assegurar a sua sobrevivência. Então, plantavam coisas, criavam animais, e eles iam ficar com esses produtos. Só que parte da renda produzida ali ou dos produtos tinham que ser entregues para o senhor feudal também. Além disso, eles tinham que pagar impostos, que era em dinheiro, mas como o dinheiro era muito pouco, né, o dinheiro que circulava, eles tinham que pagar em produtos, em animais. As banalidades eram tributos que eles tinham que pagar por utilizar equipamentos que estavam no feudo. Então, por exemplo, um forno, um moinho, entre outras coisas. Então aí a gente viu algumas das coisas, né? Trabalhar no manso, eu tenho que dar parte do que é produzido para o senhor. Além disso, eu tenho que alguns dias trabalhar na reserva do senhor feudal, pagar impostos e ainda cada equipamento que eu utilizar do feudo, eu sou obrigado a pagar uma banalidade. E esses servos não eram livres, no caso, mas também não eram considerados escravos. Então vamos lá. Existiam 2 tipos de camponeses: os servos, que não eram escravos, então não poderiam ser comprados e vendidos como eram os escravos, mas eles também não eram livres, eles estavam presos à terra, eles não podiam sair daquele feudo sem uma determinação ou uma permissão do senhor feudal. Além disso, tinha que fazer todas as suas obrigações, por isso leva esse nome. E a ascensão social, ou seja, mudar de estamento, se tornar um nobre, era quase impossível.
Além dos servos, tinham outros tipos de camponeses que eram os vilões, né? Então não é porque eles eram bandidos, não, mas vilão está ligado ao termo vila. E eles não eram presos às terras, eles podiam escolher o feudo que queria trabalhar, mas também eram obrigados a pagar uma série de tributos ao senhor daquele feudo. Bom, acho que deu para entender um pouco. Agora, para fixar bem o conteúdo, a gente faz alguns exercícios.